Fala galera, beleza? Mais um desafio aqui para testar o seu QI. E aí, qual a resposta correta? Coloca aí para mim nos comentários qual a resposta que você encontrou. E já deixa aí logo o seu like para não esquecer. Já se inscreve no canal também para fortalecer ainda mais. Vamos comigo para a solução? Bom, essa questão é a questão de um concurso da SES Gran Rio de 2010 para analista. E ela teve tanto no concurso de analista como em para um outro cargo, só que com uma pequena mudança. Eu vou dizer para vocês qual foi. A questão fala assim, ó. Jonas possui 15 bolas visualmente idênticas. Entretanto, uma delas é um pouco mais pesada do que as outras 14, que têm todas o mesmo peso. Utilizando uma balança de 2 pratos, semelhante à da figura acima, o número mínimo de pesagens que deverão ser feitas para que se possa garantir que a bola que destoa quanto ao peso será identificada. Primeiro vamos observar o seguinte, o cara tem aqui 15 bolas, certo? Todas visualmente idênticas, então você olhando para essas 15 bolas não dá para você saber qual é aquela que é um pouco mais pesada, certo? Vamos supor que você tem 15 bolas, 14 vão pesar, sei lá, 1 kg e uma vai pesar 2 kg, por exemplo. Só que visualmente você não consegue perceber. Ele quer saber qual é, utilizando uma balança como essa, você deve conhecer como é que funciona essa balança, né? Quando você coloca os pesos dos dois lados, se o peso for igual, se você tiver, por exemplo, 10 kg aqui e 10 kg aqui, a balança fica equilibrada. Se você tiver mais peso de um lado e menos peso do outro, ela vai pender para o lado que está mais pesado. Então, se tiver 10 kg aqui e 5 aqui, né, automaticamente ela vai baixar o prato que está mais pesado. Só que olha o que ele quer. Ele quer saber o seguinte, qual é, primeiro, o número mínimo de pesagens que você deve fazer. Só que olha uma palavra aqui que foi a maior pegadinha e essa era a diferença em relação ao outro cargo que tinha. Para garantir. Existem duas possibilidades nesse tipo de questão. Uma é quando ele fala garantir e a outra é quando fala é possível. Se ele trocasse isso aqui por possível, você pode achar que não tem diferença, mas tem. Olha a leitura como é que ficaria. Se fosse assim, ó, presta muita atenção. Qual é o número mínimo de pesagens que deverão ser feitas para que seja possível identificar essa bola? É possível que com uma pesagem só você consiga identificar. Por quê? Você não tem 15 bolas? Imagina que você vai fazer o seguinte. Você vai colocar 7 bolas no prato esquerdo, 7 bolas no prato direito e vai deixar uma de fora. É possível que de cara você já consiga identificar. Por quê? Essas 7 vão ter o mesmo peso dessas 7, o prato vai ficar equilibrado e você vai saber que aqui é a mais pesada, é essa de fora. Então, é possível que com uma pesagem só você consiga, na sorte. Ou seja, você pega 7 de um lado, 7 do outro e deixa uma de fora. A balança vai ficar equilibrada, então você já sabe que todas as 7 de um lado e 7 do outro têm o mesmo peso, e aí você tem aquela de fora sendo a mais pesada. Então, era possível que com uma pesagem só. Mas olha como muda totalmente o contexto quando a questão coloca assim, para garantir. Fazendo isso aqui que eu fiz, é garantia que vai dar certo? Não, é uma sorte, é uma possibilidade. Eu quero garantir que isso aqui funcione. Ou seja, eu quero garantir que eu vou encontrar. Mas eu quero também que seja o menor número de pesagens. Beleza? Então veja a diferença entre possível e garantir. É possível que com uma só. Agora garantir é garantia? Não. Aquilo ali que eu fiz é uma sorte. Eu já deixei mais ou menos pronto aqui. Então o cara vai fazer assim, ó. Vamos colocar aqui. Eu vou dividir as minhas 15 bolas em 3 grupos de 5 bolas cada um. Certo? Divido sempre em 3 grupos. Por que é ideal a gente dividir sempre em 3 grupos? Porque eu coloco um grupo num prato, um grupo no outro prato e sobra sempre um grupo aqui fora. É ideal sempre conseguir dividir em 3 grupos, certo? Então nós vamos fazer aqui, ó, a nossa primeira pesagem. Ok? Como vai funcionar essa primeira pesagem? Nós vamos pegar 2 grupos. Então vou pegar, por exemplo, esse grupo, colocar num prato,
esse grupo, colocar no outro prato. Quando eu faço isso, qual é a situação que pode acontecer? Vamos lá. Suponha que você colocou esse grupo aqui no prato e esse aqui no prato da direita, certo? Se a balança ficar equilibrada, o que significa dizer? Que essas 5 bolas são exatamente iguais a essas 5 bolas. Vamos supor que cada bola tem 1 kg e aquela que é diferente tenha 2 kg, tá certo? Então, se você botou e equilibrou, significa que aqui tem 5 kg, aqui tem 5 kg. Então, o grupo em que ela se encontra vai ser esse aqui de fora. Ah, não, professor, mas, por exemplo, eu coloquei essa aqui, esse grupo no prato da esquerda, esse grupo no prato da direita. Aí a balança, ó, desceu aqui. Significa dizer que esse grupo aqui contém a bola mais pesada. Então, ela estaria aqui. Mas não, professor, de repente, o prato que desceu foi esse. Significa dizer que ela está nesse grupo, certo? Mas o que fica entendido? Que ela vai estar num desses grupos de 5. Tranquilo? Vamos supor que ela está nesse grupo aqui. Isso é uma suposição. Até porque a gente viu que não tem diferença em qual grupo ela vai estar. A gente já sabe que ela vai estar num dos grupos de 5. Ok? Então, vamos supor que ela está aqui. Então, essas aqui são todas iguais. Eu sei que ela está aqui no meio. Então, já fiz uma pesagem. Já descartei 10 bolas. Fiquei com 5. O que eu posso fazer agora? Novamente, eu divido em 3 grupos e vou fazer uma segunda pesagem. Novamente, eu divido em 3 grupos e vou fazer uma segunda pesagem. Só que agora, eu só vou ter quantas bolas para pesar? Eu só vou ter 5. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte. Não tem aqui o grupo de 5? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e dividir em duplas. E vai sobrar uma. Novamente, o que eu vou fazer? Vou lá, coloco esse grupo no prato da esquerda, coloco esse grupo no prato da direita. Se eu der sorte, o que vai acontecer? Isso aqui vai equilibrar e a bola mais pesada automaticamente vai ser essa. Correto? Porque equilibrou, então esse aqui tem o mesmo peso desse. Mas lembre-se que aqui eu não quero sorte, eu quero uma garantia. Não é sorte, é garantia. Então o que acontece? Muita gente pode ter marcado aqui, ó, 2. Por quê? Ah, botei aqui, equilibrou, então é essa daqui que sobrou. Mas isso é uma possibilidade, isso foi sorte. Então vamos aqui à simulação. Vamos supor que eu coloco esse aqui no prato da esquerda, esse no prato da direita e essa daqui fica fora. Equilibrou, eu sei que é essa. Mas isso foi uma sorte. Poderia ser o seguinte, eu coloco esses dois no prato da esquerda, esses dois no prato da direita e a balança, ó, desce. Se ela descer desse lado, eu sei que ela vai estar aqui nesse grupo. Se ela descer desse lado, eu sei que ela vai estar nesse grupo. Então, o que vai acontecer? Para que eu garanta a bola mais pesada, eu ainda vou precisar fazer mais uma pesagem. Eu vou para a terceira pesagem. Imaginando que ela vai estar ou nesse grupo ou nesse grupo. Vamos supor que ela está nesse grupo aqui, ó. Beleza? Aí o que eu faço? Vou pegar agora essas duas bolas. Beleza? Pego essas duas bolas. Até botar ela maior, vamos botar ela aqui, ó. Aqui na frente. Botar ela aqui na frente. E agora ficou fácil. Vou botar uma no prato da esquerda, uma no prato da direita. Se o prato descer para esse lado, eu sei que a mais pesada é essa. Se o prato descer para esse lado, eu sei que a pesada é essa. Então, para garantir que eu acerte qual é a bola mais pesada, eu preciso de, no mínimo, quantas pesagens? 3 pesagens. Se você fez de uma outra forma, pode ser que você encontre 4, 5, 6, dá até para fazer com 4 pesagens, com 5 pesagens. Como? Era só, ao invés de eu colocar, ó, em 3 grupos, eu colocar em mais grupos. Só que como a ideia é minimizar o número de pesagens, o que eu faço? Eu divido só em 3 grupos, porque eu vou ter sempre um grupo no prato da esquerda, um grupo no prato da direita e um grupo fora. A questão
similar a essa, que trocou por possibilidade, não tinha nem cálculo para fazer. A resposta era 1. Porque é possível que na primeira pesagem você consiga resolver, que é aquilo que eu falei. Você coloca 7 de um lado, 7 do outro, e a que ficou fora é a mais pesada. Isso é uma questão de sorte. A mesma coisa aqui, ó. Se eu tivesse 5 bolas, era possível que com quantas pesagens eu descobrisse? Com uma só. Coloca 2 de um lado, 2 do outro e sobra. Equilibrou, é essa daqui. Só que é uma possibilidade. Eu quero garantir. Então eu tenho que imaginar que ela pode estar aqui também, ó. E se ela estiver aqui, eu vou precisar fazer mais uma pesagem para descobrir. Beleza? Gostou? Já sabe. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e valeu, até mais.